A partir de quando devo começar a preocupar-me com a reforma? E será que faz sentido fazer um plano poupança-reforma? No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou explicar-lhe por que razão devia estar atento a este tema. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Honey, baby, dollars. The dollar is our God! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Pois bem, no episódio de hoje vamos falar de PPRs, mais concretamente planos poupança-reforma, que são só um dos instrumentos preferidos dos portugueses para poupar para a reforma e que também levantam sempre muitas dúvidas, não só pela vasta oferta, como também pelas particularidades fiscais que apresentam. Mas antes de entrarmos no tema, deixar aqui uma nota sobre muitas perguntas que têm chegado e que eu tenho recebido sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0, cuja nova edição já está a decorrer e já começámos com muitas novidades e eu estou super entusiasmada com esta turma. Aproveitar para mandar um beijinho a todos os meus alunos. E quem não conseguiu entrar nesta turma pode inscrever-se na lista de espera para a próxima edição. Tem o link na descrição aqui deste podcast e assim que houver novidades serão os primeiros a receber toda a informação. Portanto, se faz parte das pessoas que queria muito fazer o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 e não conseguiu, por algum motivo, entrar nesta turma e quer entrar na próxima turma, não quer perder a oportunidade de também transformar a sua vida financeira, clique, entre na lista de espera e assim que houver novidades vai receber toda a informação. Então vamos lá ao nosso tema de hoje e falar de planos poupança-reforma, designadamente mais conhecido como PPRs. Isso implica falar da razão pela qual é importante pensarmos na reforma. E de uma forma muito direta, e olhando para os números do relatório Aging Report da Comissão Europeia, meus amigos, nós levamos uma verdadeira chapada. É que quem se reformar a partir de 2050 pode vir a receber menos de metade de um salário. O relatório aponta para cerca de 43%. O que é que isto quer dizer? Explicando de uma forma simples, significa que tem de ajustar a sua vida quando chegar à idade da reforma de um dia para o outro. Portanto, neste momento tem um determinado padrão de vida, entra na idade da reforma, no dia em que põe os papéis para a reforma, em que entra na idade legal, passa a receber metade ou menos de metade do que recebia. E, meus amigos, ou tem um complemento de reforma ou possivelmente enfrentará tempos difíceis. Investir é essencial, pensar no longo prazo e na reforma é fundamental. Os jovens, os adultos e todos aqueles que não tratarem de planear, poupar e investir para a sua reforma hoje poderão ser os pobres do futuro. É duro de ouvir, mas é a realidade. Tem de começar já a tratar da sua reforma. E é por isso que eu resolvi dedicar um episódio também a este tema, respondendo a uma questão que chega muitas vezes, que é: vale a pena fazer um PPR ou não? E dito isto, os PPRs, como eu referi inicialmente, acabam por ser o produto, o instrumento financeiro que vem logo à cabeça quando pensamos em poupar para a reforma, e acredito, não só porque tem reforma no nome e que acaba por direcionar um pouco para o objetivo de poupança, para esse objetivo de poupança, mas também é um instrumento financeiro popular porque permite, por exemplo, entregas de pequenos montantes, estamos a falar de cerca de 20, 50 euros, mas aqui o grande atrativo tem a ver com os benefícios fiscais associados. No entanto, um ponto importante de perceber é que existem
vários tipos de PPRs e eu também já falei aqui noutros episódios sobre os vários tipos de PPRs. Temos PPRs sobre a forma de seguros, sobre a forma de fundo de investimento, sobre a forma de fundo de pensões. Dizer que normalmente os seguros de PPR têm capital garantido e muitas vezes até um rendimento mínimo definido por cada ano. Já a quase totalidade dos fundos de PPR não apresentam garantia de capital, até porque muitos deles têm uma parte da sua carteira investida em ações, portanto têm aqui uma componente de risco e não têm capital garantido. Em todo caso, quando nós olhamos para os números, o que é que nós vemos? Analisando aqui números, eu gosto muito de olhar para os números, embora os números não nos digam tudo, dão-nos diretrizes. Os números são passado, não é? Mas são os dados que nós temos para trabalhar para o futuro. E olhando para os números, neste caso, para perceber onde é que os portugueses investem quando escolhem os planos de poupança-reforma, os investidores portugueses são conservadores. E a esmagadora maioria, estamos a falar quase 80% do mercado global, preferem PPRs sob a forma de seguro. E o que é que isto significa? Significa, sim senhor, que tem capital garantido, mas também tem rentabilidades, tem retornos muito baixos. E tendo em conta o nosso passado recente, o nosso histórico recente, não o atual neste momento, mas o nosso histórico recente de taxas de juros negativas muito baixas, em muitos casos estão a perder dinheiro com os seguros sob a forma de PPR, ou seja, PPR sob a forma de seguros. E estão a perder dinheiro e, dado a sua idade, até poderiam ter outro tipo de PPR. Os seguros de PPR apresentam normalmente as rentabilidades mais baixas, até porque investem ou em obrigações ou em depósitos e lá está, acompanham as taxas de juros de mercado e se as taxas de juros de mercado estão baixas, obviamente que os retornos serão também mais baixos. Quando nós olhamos para fundos de PPR, os fundos de PPR tendem a ter aqui uma melhor performance no longo prazo, mas quando nós vamos isolar, se tem uma exposição à bolsa, têm um impacto aquilo que está a acontecer na bolsa, mesmo que tenha uma gestão ativa e, portanto, que os gestores dos PPRs vão, no fundo, ajustando as suas carteiras. Mas o impacto da pandemia nas bolsas foi sentido, não foi, digamos, muito sentido, obviamente, nos seguros de PPRs, mas aconteceu nos fundos de PPRs. Os fundos de PPRs foram bastante afetados e quando nós olhamos, por exemplo, para este ano, em que nós temos as bolsas europeias, norte-americanas, a acumular perdas só neste ano superiores a 16%, é normal que o comportamento dos fundos de PPR este ano seja mais baixo. Mas olhando então para os seguros de PPR, nós temos capital garantido, temos rentabilidades mais baixas e temos comissões normalmente também mais elevadas. E o que acontece é que muitas vezes as comissões até acabam por, entre aspas, estou a fazer aspas, vocês não veem, comer parte dos ganhos, ou seja, acabam por anular uma parte da rentabilidade, fazendo em alguns seguros de PPR que a rentabilidade até venha para terreno negativo, ou seja, que haja perdas potenciais e que haja perdas ou que não haja ganhos exatamente por causa das comissões. Quem está, ou seja, as boas práticas de planeamento e gestão de finanças pessoais, e neste caso de planeamento da reforma, recomendam o quê? Recomendam que quando nós estamos a aproximar-nos da idade da reforma possamos reduzir o risco, quando nós estamos mais longe da reforma nós possamos assumir mais risco. Portanto, há aqui quem defenda muitas vezes que quando se está a aproximar da idade da reforma transferir o PPR, o fundo PPR, para um PPR de seguro. Eu acho que vou dedicar outro episódio a esse tema, porque eu não digo que tenho uma visão oposta, porque não é oposta, mas tenho aqui uma derivada disto, não é? Tenho uma derivada, não vejo as coisas completamente lineares desta forma. Acho que devemos muito mais cumprir o perfil do investidor
do que necessariamente eh, atribuir a mesma, entre aspas, fórmula para toda a gente. Obviamente que isto é numa questão de gestão e de prudência, mas eu acredito muito numa gestão das finanças pessoais muito personalizada, e isso pode significar eu estar próxima da idade da reforma e não necessariamente eh, quase tentar anular o risco. Posso ajustar o risco ligeiramente conforme o meu perfil, mas para outras pessoas faz total sentido, como há outras pessoas que, embora logicamente possa não fazer sentido estarem com tão baixo risco quando ainda falta tanto para a reforma, as pessoas não se sentem confortáveis com volatilidade, com oscilação dos preços, não se sentem confortáveis com grandes amplitudes, portanto, isso para mim é fundamental, é respeitar o perfil de cada pessoa. As finanças são pessoais e são personalizadas e, portanto, nós não devemos sobrepor o que seria a lógica das finanças em prol, em relação ao risco da própria pessoa. Devemos é ensinar a pessoa e contribuir para a melhoria da sua literacia financeira, porque muitas vezes essa aversão ao risco advém da falta de conhecimento. E isto é o que quase 18 anos da minha vida dedicada a esta área me ajudam a compreender, que muitas vezes é a iliteracia financeira que acaba por mascarar algum receio ou algum perfil de risco mais conservador. Pronto. Voltando então aqui, relativamente aos fundos de PPR, a maioria, então, aliás, não garantem o capital, mas quando olhamos aqui para o longo prazo, tendem a ter retornos. Estamos a falar aqui longo prazo, não é? Se fôssemos olhar só para este ano, como há anos menos bons, como sempre, não estão a ter, muitos deles não estão a ter ganhos, uns estão a ter perdas, outros conseguem ter ganhos muito baixos. Obviamente, a subida das taxas de juros, todo o conflito da Rússia e da Ucrânia, toda esta pressão inflacionista que existe nos mercados financeiros, está a contribuir para uma pressão nas bolsas e, havendo PPRs com exposição às bolsas, acaba por haver este impacto normal de acontecer em carteiras que têm exposição a mercado acionista. E isto leva a que por vezes se gere algum pânico. Ou seja, quando nós estamos num ano como este, pessoas que tenham em carteira fundos de PPR podem começar a pensar em resgatar logo o dinheiro, em transferir o PPR. E é preciso ter calma. Aliás, os meus queridos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira 2.0 estão exatamente numa altura em que estão a entender porque não se deve fazer isso. E ter reações de pânico, por vezes, resultam em más decisões financeiras. Verdade, meus queridos alunos? Verdade, não é? E é importante entender que até em certas situações as quedas são oportunidades para comprar. Claro que depende do que se trata e também aí é necessário saber avaliar. Mas um dos pontos, como eu referi logo no início, mais apetecível dos PPRs são os benefícios fiscais. E em termos fiscais é efetivamente um instrumento com condições vantajosas. E aquele benefício fiscal mais conhecido tem a ver com a dedução à coleta no IRS. Isto significa que o montante que eu coloco no PPR, que eu invisto, o montante anualmente, isto é o montante anual que eu invisto, posso deduzir 20% desse valor no IRS até um limite de 400 euros se tiver até 35 anos, 350 euros se tiver entre 35 e 50 anos e até ao limite de 300 euros se tiver mais de 50 anos. Isto significa o quê? Que precisa de aplicar ou 2.000 euros, ou 1.750 ou 1.500 respectivamente, ou seja, se tiver até 35 anos aplicando 2.000 euros consegue o benefício máximo de 400, se tiver entre 35 e 50 anos aplicando 1.750 consegue o benefício máximo de 350, se aplicar 1.500 euros e tiver, por exemplo, aliás, se tiver mais de 50 anos aplicando 1.500 euros consegue ter o benefício máximo de 300 euros.
Significa que a partir deste montante, pegando aqui só no exemplo, quem tem até 35 anos consegue deduzir 20%, portanto consegue deduzir até ao máximo de 400 euros. Se investir 2.000 euros num PPR, consegue estes 400 euros dedutíveis no IRS. Se investir 2.500, é na mesma os 400, ou seja, é o teto, não é para investir mais que vai conseguir mais benefício fiscal no IRS. No entanto, é importante notar que esta soma das deduções à coleta, ou seja, que a soma das deduções à coleta, incluindo não só este benefício fiscal, não pode exceder determinados patamares que estão definidos em função do escalão do rendimento coletável. Portanto, tem de considerar as despesas de seguros de saúde, a educação, formação, os imóveis, entre outros. Portanto, há um teto depois das deduções à coleta. Mas além deste benefício fiscal, que muitas vezes definimos como benefício fiscal de entrada, não é? De entrada porquê? Porque eu estou a entrar no PPR, eu estou a colocar dinheiro no PPR, portanto, eu tenho este benefício no meu IRS. Mas depois há de haver uma altura em que eu vou resgatar. E também aqui os planos de poupança reforma têm um benefício fiscal. Também à saída, ou seja, a quando do resgate. E este vai variar entre 8% e 21,5% conforme o prazo da aplicação e conforme o resgate ocorra dentro ou fora das condições definidas pela lei. Por exemplo, se mantiver o investimento pelo menos por 5 anos, será tributado a 21,5%. Depois desse período, a taxa de tributação em IRS é de apenas 8%. E 8% comparado com os 28% habituais de outros instrumentos de poupança. E é aqui que está a maior vantagem, e mesmo para mim é aqui onde está a maior vantagem, que é na tributação à saída. Ou seja, quando nós colocamos dinheiro, investimos o nosso dinheiro no instrumento de poupança, a mais-valia depois é tributada em sede de IRS, portanto nós para colocarmos o nosso dinheiro na conta, vou dar um exemplo, que tem uma retenção na fonte. Os certificados de aforro, se eu investir nos certificados de aforro, eu tenho uma tributação na fonte de 28%. Nos PPRs, se forem dentro das condições da lei, ou mesmo passado estes 5 anos, a tributação será de 8%. É uma grande diferença, em vez de 28%, 8%. Pode sempre dizer que há condições definidas por lei e há fora, pode sempre resgatar o PPR fora das condições definidas por lei, ou seja, simplesmente coloquei o meu PPR, eu preciso e levanto, mas para não ser penalizado no IRS, já vou explicar, não pode colocar o PPR no IRS. Caso contrário, tem de devolver os benefícios fiscais acrescidos de uma penalização, de uma majoração de 10% ao ano. E é aqui que muitas vezes se comete quase que um erro em termos de planeamento financeiro quando utilizado os PPRs. E é preciso saber muito claramente, eu vou querer usar este PPR até à minha reforma ou posso vir a precisar do dinheiro? Porque eu posso usar estes instrumentos de poupança para outros objetivos, mas não coloco no IRS. Se coloco no IRS, então, idealmente, para não ser penalizado, e é uma grande penalização, porque além de devolver o benefício fiscal que recebi, tenho uma penalização de 10%, eu, nesses casos, tenho que resgatar o dinheiro e utilizar o dinheiro dentro das condições definidas por lei. O que é isto? As condições é ter 60 anos ou reforma por velhice, desemprego de longa duração, em situações de incapacidade permanente para o trabalho, doença grave, também para o pagamento das prestações da habitação própria permanente, desde que as entregas tenham decorrido há mais de 5 anos, ou seja, podemos usar o plano de poupança reforma, o PPR, para pagamento das prestações do crédito de habitação, mas da habitação própria permanente, e as entregas tenham feito há mais de 5 anos. Aqui, então, voltamos à pergunta inicial, será que vale a pena? Eu acredito que vale a pena com uma estratégia. Ou seja, que o PPR é um instrumento interessante para se investir para a reforma e não só, mas sabendo escolher o PPR ajustado e certo para o seu objetivo e para a sua idade. Há cuidados que são necessários a ter na escolha, isto também explicamos aos nossos alunos, de modo a que cada pessoa consiga escolher o melhor
para si. Mas mesmo no meu livro, Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, eu já indico muitos detalhes e até visualmente pode ser mais fácil para entenderem. Por isso, aproveitar também para agradecer a todas as pessoas que têm comprado o livro e têm partilhado também comigo as fotografias no Instagram e no Facebook, com as suas imagens, a ler o livro, e podem continuar a partilhar, porque é sempre muito bom saber que estão a melhorar a vossa literacia, a vossa educação financeira. E pronto, era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast, Money Bar. Aproveitar, como sempre, para reforçar o agradecimento pelo vosso carinho, as mensagens, agradecer também aos nossos alunos que têm estado já a partilhar aqui as suas conquistas, os seus passos nesta jornada. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre os links na descrição. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter, também tem um link aqui, ou podem ir ao site moneyLab.pt e subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.